Exclusivo. Na terceira reportagem da série Narco Europa, você vai conhecer quem compra a cocaína que sai aqui do Brasil. É a máfia italiana. Os bastidores das investigações que levaram para a cadeia chefões do tráfico aqui no Brasil. Esse senhor de 54 anos, de barba e cabelos grisalhos, nasceu na Calábria, Itália. Até pouco tempo atrás, morava no Uruguai. Usava uma identidade falsa. O rei da cocaína em Milão, como ele era conhecido, estava foragido há mais de 20 anos. Em maio passado, Rocco Morabito, o segundo homem mais procurado da Itália, foi preso. Morabito conhece bem o mercado da droga na América do Sul. Ainda na década de 70, ele começou as viagens para cá em busca do pó branco que enche os bolsos da 'Ndrangheta, a máfia calabresa que hoje é a mais forte da Itália e que compra com regularidade as cargas de cocaína que saem dos portos brasileiros. Obviamente, eles procuravam fornecedores. Encontraram fornecedores que poderiam garantir a colocação da droga dentro do contêiner. Dali para frente, se tornava a responsabilidade do traficante da Itália recebê-la e pagar pelaquilo que estavam comprando. Eles significam os integrantes das organizações criminosas brasileiras. Em 2014, a Polícia Federal lançou uma operação chamada Overseas para investigar o fluxo de cocaína entre Brasil e Itália. Na mesma época, foi também deflagrada a Operação Monte Polino, que descobriu um enorme esquema de importação no porto de Gioia Tauro, na costa italiana. Nessas investigações, surgiu o nome de André Oliveira Macedo, o André do Rap, uma das figuras mais importantes do PCC, que dialoga com os chefes criminosos europeus, negocia quantidades e valores. Se a gente pensar nesse citado André do Rap, que obteve uma absurda liminar e solta um sujeito que era operador, por exemplo, antes do Porto de Santos, o tempo que ele passou na Holanda, ele operava em Rotterdam, que é um dos maiores portos do mundo e é o maior porto europeu. André do Rap foi preso em 2019 pela Polícia Paulista numa mansão em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Como ele estava dentro do PCC e mantinha uma ligação muito estreita com os líderes, ele encomendava dos líderes que providenciassem a logística para trazer a droga até Santos, e dali iria para a Europa. E ele se encarregava operando isso. André do Rap é apontado pela polícia como o principal elo atualmente entre a poderosa máfia calabresa e o PCC. Um homem que flerta com negócios lícitos, dono de um patrimônio avaliado em quase 30 milhões de reais, usando empresas laranjas e fantasmas. Segundo a Polícia Federal, o traficante transita entre empresários, artistas e atletas. Solto pelo STF, ele poderá dar uma turbinada nos negócios, o que ficava mais difícil na cadeia. Nós estamos lidando com aquele indivíduo que está esperando 5 toneladas de cocaína. E ele precisa de um garantidor. Ou seja, você negocia, só que quando a droga chegar no território, então, estipulado para receber a droga, eu tenho que ter um homem seu para dar o aceite, o recibo. A maioria desses recibos é dada pela 'Ndrangheta, que controla boa parte da distribuição na Europa e na África. Assim como grandes empresas, a máfia italiana conta com representantes aqui no Brasil. Patrick Assisi era um deles, italiano que morava num apartamento na Praia Grande, litoral de São Paulo, junto com o pai, Nicola Assisi, também da máfia. Ambos têm condenações na Itália e mandados de prisão. Estavam escondidos aqui e fazendo negócio com as organizações brasileiras. Foram presos e agora aguardam extradição. Esses personagens mostram como as conexões são fortes. As conexões internacionais do tráfico são feitas por indivíduos,
membros de organizações criminosas ou narcotraficantes independentes que percebem uma oportunidade de negócio. Mas nem todos os traficantes têm capacidades essenciais para o comércio internacional. Fazer e manter contatos, negociar, pensar na logística de transporte, distribuição e entrega da droga. Em suma, são empreendedores do crime que acabam se destacando. O problema é que neste meio o preço do sucesso é alto. Geralmente se paga com a liberdade e, não raro, com a própria vida. No crime só tem dois tipos de poder. Ou é o poder físico, onde um mata o outro, e a gente assiste isso na cadeia, né? Quando você ingressa na cadeia, o líder da cadeia, ou ele é o mais forte, ou ele é o mais inteligente. Não tem outro tipo de força na cadeia. O que a facção criminosa demonstra é uma força econômica e, quando se faz necessário, ela também mostra força física. A morte chegou cedo para duas lideranças do PCC que queriam mudar o modelo de exportação de cocaína. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, saíram da cadeia dispostos a assumir o controle da venda no Porto de Santos, com ideia até de cobrar uma taxa. Mas este esquema já estava funcionando a pleno vapor. Era comandado por um parceiro da facção chamado Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Fornecedor do PCC de longa data e amigo de Marcola, Fuminho morava na Bolívia. O gerente dele, aqui no Porto de Santos, era um integrante do PCC chamado Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro. Wagner era um rapaz da Baixada Santista que foi progredindo dentro da facção até ser o operador de 450 milhões de reais por ano na exportação de cocaína, via Porto de Santos. Sabendo das intenções de mudança no negócio, Fuminho determinou ao gerente, Cabelo Duro, que matasse GG do Mangue e Paca. As mortes geraram um racha na organização. Cabelo Duro também acabou fuzilado na zona leste de São Paulo, a mando dos próprios comparsas. Fuminho, que tinha ido comandar esses negócios lá de Moçambique, na África, foi preso no ano passado. O tráfico internacional é um capítulo à parte dentro da estrutura criminosa. E o mercado da cocaína vem diversificando muito. Tem mais oferta e tem mais procura. E nem todos compram de toneladas. Também existem carregamentos menores que dão destaque a outros grupos importadores. Tem grupos da Inglaterra, criminosos da Irlanda, criminosos franceses, espanhóis, alemães, belgas. O mercado da cocaína, talvez porque a produção tenha aumentado tanto na América do Sul, parece estar cada vez mais aberto, porque é muita demanda. Antes era concentrado em alguns grupos. Eles ainda estão lá, os grandes, mas está difícil para eles manterem um monopólio. As defesas de Rocco Morabito e Gilberto dos Santos, o Fuminho, não se manifestaram. Nós também entramos em contato com os advogados de André do Rep. Eles disseram que a inocência do cliente vai ser devidamente comprovada e que os processos correm nos tribunais superiores. A defesa de Patrick Assisi e Nicola Assisi disse que aguarda a sentença das ações penais e não vai comentar o assunto. E amanhã, no quarto episódio da série Narco Europa, você vai acompanhar a relação dos traficantes brasileiros com as organizações criminosas europeias. Muitos estrangeiros vieram para cá para intermediar as transações. E aqui passam a ser alvos constantes de operações da Polícia Federal Brasileira. Não perca!